é através da minha palavra. Então todos nós precisamos conhecer o que significa ser cristão, estar ligado a Ele, dentro dos princípios da sua palavra. Então, aqui diz o seguinte, agora Jesus como pastor das ovelhas dele, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Amém? Então pela palavra você vai ser aperfeiçoado, diz aqui o texto, para fazer a vontade dele, operando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém? Então diz aqui o apóstolo, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de exortação, pois vos escrevi em poucas palavras. Amém? Amém. Então vocês precisam suportar esta palavra de exortação. Vocês precisam estar abertos agora aquilo que o Espírito quer falar a vocês. Então, meus irmãos, nós notamos aqui que quando você, pela palavra, que você conhece Jesus, Ele trabalha para aperfeiçoar você. Amém? Amém. Em segundo lugar, para que você faça a vontade dEle, operando dentro daquilo que lhe é agradável. Dentro daquilo que é agradável. Eu estou em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 20, amém? Hebreus 3, a partir do versículo 20. Então Deus quer fazer que você faça a vontade dEle, dentro de um contexto que você faça de maneira que agrade a Ele, não da maneira que agrade a você. Amém? Deus não precisa de favor seu, você que precisa dEle. E você precisa fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer, não é como você pensa. Existe uma palavra de meio termo que não define nada. Eu acho que é assim, acho nada, não tem acho não. Ou é ou não é, amém? Amém. E você precisa então viver dentro de algo pelo qual lhe dá segurança, lhe dá certeza da sua fé. Quando a Bíblia diz que nós temos que tomar posse da salvação, quantos aqui já tomou posse da salvação? A princípio Jesus Cristo diz, a vida eterna é esta, que conhece a Deus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Amém? Então a vida eterna está em reconhecer o Todo-Poderoso Deus, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. E dentro desse reconhecimento, agora, você precisa estar ligado dentro da palavra que diz assim, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Então Jesus enfrentou a cruz, amém? Para santificar o seu próprio povo. Você tem certeza que você faz parte do povo de Deus? Ou você quer fazer parte? É uma decisão nossa. Ou é ou não é, você é ou não é, você faz parte ou não faz parte do povo de Deus? A princípio eu diria que sim. A princípio eu diria que você faz parte do povo de Deus, sim. Porque está escrito no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Lá está escrito assim, o meu povo está sendo destruído. Se mudar para a linguagem de hoje, Deus está dizendo, os meus jovens, as minhas jovens, a minha adolescente, está sendo destruído nas drogas, na prostituição, no crime, por lhes faltar conhecimento. Lá está escrito, o meu povo está sendo destruído por lhes faltar conhecimento. Amém? Então, o que eu preciso, o que nós precisamos?
estar dentro do verdadeiro conhecimento. Dentro do verdadeiro conhecimento. E quando você entra dentro do verdadeiro conhecimento, você está lá em João capítulo 16, que diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai guiar você a toda a verdade. O verdadeiro conhecimento não está na palavra do pastor Wilson, nem mesmo pelo fato de ler a Bíblia, porque o verdadeiro conhecimento ele vai atuar na sua vida pela palavra de Deus, pela Bíblia, é real. Mas quando você realmente der condição para que o Espírito Santo passe a atuar na sua vida, Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai e eu vos enviarei o Espírito Santo e ele habitará em vós. Amém? Ele disse: ele não vai habitar, não está escrito que ele vai habitar com vocês, que poderia ser mais uma pessoa dentro de casa, mas a Bíblia diz que ele vai habitar dentro de você. A Bíblia diz que ele vai habitar em você. Amém? Então o Espírito Santo habita em você. É uma interrogação para você responder se ele habita ou não, porque as suas atitudes, o seu comportamento, o seu palavreado prova sim ou não. Olha o que está escrito na Bíblia. Você que tem o Espírito Santo no coração, a Bíblia diz: não saia da vossa boca palavras torpes, não saia da vossa boca palavras vãs. Amém? Não saia da vossa boca palavras fúteis. Amém? Então você tem um linguajar sadio, porque você tem algo sadio dentro de você. O seu linguajar é santo, porque o Espírito Santo é santo. Amém? E então diz a palavra: não sabeis vós que sois casa de Deus, morada do Espírito Santo? Em Hebreus capítulo 3, versículo 6, se não me falha a memória, diz assim: Jesus Cristo como filho sobre a sua própria casa. Jesus Cristo como filho sobre a sua própria casa. É isso mesmo. Hebreus 3,6: Jesus Cristo como filho sobre a sua própria casa. A qual casa somos nós? A qual casa nós somos nós? Agora você tem que preparar esta casa para que Jesus habite nela. Você tem que ter esta casa realmente preparada para Jesus fazer parte dela, porque senão o diabo vai fazer. E a coisa mais triste para a gente falar, que a gente não quer ouvir, porque a gente acha até uma palavra estúpida, ignorante, mas biblicamente falando, existe dois espíritos que um habita em você. A Bíblia diz que ou o Espírito Santo habita em você, ou o diabo habita em você. Você pode até achar ruim, achar duro a minha palavra, mas é o que a Bíblia diz. Amém? Jesus virou para o sacerdote e disse: olha, vocês têm por pai o diabo, aquele sacerdote que estava perseguindo ele. Então, quem é o vosso pai? Jesus disse que ou Deus é o seu pai ou o diabo é o seu pai. Quem é o seu pai? Você tem que escolher o pai agora, amém? Você decide em tomar posse dele. Então, João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você crê no Senhor Jesus? Você recebe Ele no seu coração? Porque se você fizer isso, a Bíblia diz que você passará a ser filho de Deus. Até então não. Até então não. Aqui na carta de Paulo aos Coríntios, diz aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Olha aqui, estou vendo uma moça bonitinha ali atrás. Amém? Então vendo outra lá. Esse corpo não é seu não. Você pensa que é seu? A Bíblia diz que não é não, diz que Jesus comprou ele e pagou caro por ele. E esse corpo foi feito para glorificar a Deus.
Amém? Você acha que você é muito bonzinho? Para lá. Começa a raciocinar quem é você. Porque você foi comprado. Jesus pagou o preço. E ele disse, é meu. Está escrito aqui, ó. Não é a palavra do pastor Wilson, não, é a Bíblia que diz. E se eu ler o versículo anterior, vai mexer, tá? Vai mexer, porque o versículo anterior diz assim: ou não sabeis que o que se une a uma meretriz, faça um corpo com ela, porque como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Agora vem o versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Mas a linguagem hoje popular que nada. Uma moça pegou 12 anos, já vem no ouvido dela, ó, virgindade é cafonice. Virgindade é cafonice, que nada aproveita a vida. É a linguagem. É a linguagem de hoje. Mas a Bíblia diz que o seu corpo não foi feito para a prostituição. Hoje, lá no Encontro de Casais, nós citamos muito Malaquias capítulo 2, 14, aonde a Bíblia diz, está claro, que Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Agora uma moça relaciona com 20 e 30 para casar com 31. Qual que é o dela? Qual que é o dela? A Bíblia diz que Deus só fez um. Deus só fez um. Então nós não podemos brincar com coisa séria. Amém, irmãos? Nós não podemos brincar. Cuidado. Cuidado com a televisão, cuidado com a mídia, cuidado com os filmes, cuidado com o engano de Satanás. Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, aquela jovem que você casou com ela. Para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a companheira e a mulher da tua aliança, e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espírito. E por que somente um? Não é que buscava a descendência piedosa, portanto guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade, porque Deus diz aqui, porque eu detesto, eu odeio o divórcio. As jovens, o jovem hoje, a gente casa, se não der certo, vai no cartório, divorcia. E Deus está com você? Hein? Deus está com você? Não, e se Deus não está, o diabo está. A verdade é essa. Então nós temos que pregar a verdade. Nós temos que falar o que a Bíblia diz. Amém? O que Deus instituiu. E dentro do plano de Deus, voltando lá em Jeremias, onde eu estava, engraçado que aqui Deus entra no contexto da igreja dos últimos dias. Aqui é uma profecia para a igreja dos últimos dias. Pode ser nós aqui, amém? Deus está falando conosco aqui agora. Olha aqui uma profecia para os jovens de hoje, para os rapazes de hoje, para os velhos de hoje. E diz aqui: então as virgens, está vendo? As virgens se alegrarão na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, porque tornarei o seu pranto em gozo, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Amém?
Amém, irmãos? Então há uma promessa para os últimos dias para a igreja. E a Bíblia está dizendo que as moças, elas vão dançar de alegria. Os rapazes também vão dançar de alegria. Olha o irmão Joel lá pulando, dançando também. Amém? Então com a cabecinha branca. A Bíblia está dizendo isso. E também está determinado dentro desse princípio da moça dançando, o rapaz, o velho, que o tabernáculo de Davi será restaurado. Amém? O tabernáculo de Davi será restaurado para quê? Que significa o tabernáculo de Davi que vai ser restaurado nos últimos dias? Davi era um homem dos instrumentos. Ele tanto tocava como fabricava instrumento, amém? Foi o maior adorador da história até hoje. E esse tabernáculo vai ser reconstruído. E a igreja vai ser uma igreja que vai louvar a Deus com toda alegria. O povo vai dançar de entusiasmo pelo Deus da sua vida, pela sua libertação, pela cura que Ele deu na alma, no espírito. E a esperança da eternidade é tão forte que vão dançar, eles vão pular, eles vão gritar. Eles vão gritar. Então quando Deus diz que o jovem tem que ter uma vida de santidade, como eu já acabei de ler, uma vida pura. Então por quê? Porque Deus quer colocar no coração dessa jovem alegria. Vou falar uma coisa para vocês aqui, que nem deveria entrar dentro da minha palavra, mas vou falar. É uma palavra que não agrada muito, não. Dentro das pesquisas do comportamento emocional, né, que se liga à palavra depressão, Então, todos nós somos conscientes, e quando erramos, temos sentimento de culpa. A gente não se livra do sentimento de culpa. Então, uma moça, ela é virgem, ela tem seus problemas, mas a consciência dela está limpa. A partir do dia que ela perde a virgindade dela, sabe o que entra na mente dela? Ela já foi mesmo, daqui para frente não faz diferença. Ficar com 1, ficar com 2, ficar com 10, não faz diferença. E isso começa a trazer a ela um nível de depressão e de desequilíbrio. E isso também faz ela parar de raciocinar e casar com aquilo que vem na frente. Casa com o que vem na frente. E depois de casar vai chorar as mágoas. Ela fala, se eu tivesse raciocinado, se eu tivesse pensado. Mas já é tarde demais. Pode saber. Então nós temos que livrar do sentimento de culpa. Nós temos que nos livrar da depressão. Amém? Amém, irmãos? Para que a nossa mente seja liberta para raciocinar nas coisas boas, naquilo que prospera, naquilo que leva o homem e a mulher a crescer na vida. E nós estamos aqui para crescer. Amém? A promessa de Deus para aquele que crê é muito clara. A Bíblia diz o seguinte, que nós vamos ter para emprestar e não vamos pegar emprestado não. É uma promessa. Quer dizer, Deus vai te tirar da miséria. A miséria vai passar longe da sua casa. Amém? Você será por cabeça e não por cauda. Está no mesmo versículo. Estará por cima e nunca por baixo. A promessa de Deus é que o seu povo vença. Amém? A promessa de Deus é que o seu povo seja vencedor. É como diz Paulo, somos mais do que vencedor, porque Cristo nos amou. Amém? Amém, irmãos? E para finalizar, então nós somos vencedores. Dá um exemplo para vocês. Deus disse que nos últimos dias, só Deus poderia fazer isso, ninguém mais. Deus restauraria a nação de Israel. Preste atenção.
e que ela seria colocada como pedra pesada entre as nações. Hoje, umas 2 ou 3 nações, se tiver umas 5 é muito que apoia Israel, o resto todo mundo é contra. É contra Israel. Todo mundo é contra Israel. Mas eles têm a melhor tecnologia do mundo de guerra, eles têm os melhores aviões de guerra, eles têm os melhores armamentos de guerra. E o mundo árabe, que tinha vontade de engolir Israel vivo, não engole por quê? Porque sabe que vai receber chumbo quente, amém? Amém? Sabe que vai receber chumbo quente. Uma nação que hoje, incluindo o palestino que mora lá dentro, judeu, tem 9 milhões de habitantes. É uma nação um pouco menor do que o Espírito Santo. Pouco menor. Tem 500 quilômetros de comprimento e 100 e poucos quilômetros de largura. E por que tanto poder dentro de uma nação tão pequena? Para que a palavra de Deus se cumpra. Amém? Amém. Amém? Depois de 2.500 anos que eles perderam a pátria, Deus trouxe de novo. Estou citando isso para vocês aqui, para vocês verem que Deus é real, é verdadeiro. Deus é real, é verdadeiro. Então, como está escrito que Israel seria colocado como pedra pesada entre as nações, e algum texto, a nação compacta, quer dizer, uma nação bem pequenininha. Um cientista russo, cientista de guerra russo, ele disse o seguinte: que Israel estava tão preparado para a guerra, um avião de guerra superaria 100 aviões da Rússia na guerra, porque eles têm toda uma tecnologia antimíssil, amém? Eles têm toda uma tecnologia de defesa. Você não vê falar que derrubaram um avião de Israel. Não consegue. Não consegue derrubar. Tudo isso é cumprimento da palavra, para que nós creiamos em Deus. Amém? Vamos ficar de pé? E dentro deste princípio, então está escrito no livro de Hebreus: se hoje ouvistes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. A promessa de Deus para a sua vida é uma promessa de paz. Amém? E que Deus quer dar a você um futuro e uma esperança. E esse futuro e uma esperança é a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, tendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele morreu por você. Amém? E o que impede você de decidir ao lado dele? A Bíblia diz que nada pode nos separar de Cristo. A perseguição, a morte, a altura, a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que te separa de Cristo? O orgulho, a vaidade, achar que você é alguma coisa em si mesmo. Mas não é não. Você não é nada. E por isso que a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém. E hoje é uma noite que você precisa decidir o seu futuro. Porque a Bíblia não dá o dia de amanhã para nós, a Bíblia dá o hoje. A Bíblia diz: hoje ouvistes a voz. É hoje. Então eu quero orar com a igreja. Eu quero pedir a Deus que nos dê a bênção, para que nós possamos ter o toque do Espírito Santo na nossa vida, e a revelação de Deus entre na nossa mente, e nós venhamos a ter convicção de que Jesus Cristo é a única esperança. Amém? Amém. Jesus Cristo é a única esperança.
E foi por isso que ele morreu na cruz, para dar a eu e você a esperança. Então nós precisamos decidir ao lado de Jesus Cristo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quantos aqui já recebeu Jesus no coração, como Senhor e Salvador da sua vida? Quantos não recebeu? E quantos acreditam que precisa receber? Que precisa ter Jesus na sua vida? Que você precisa ser uma nova criatura? Como a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém. Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Quando eu ia completar 18 anos de idade, eu aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, a minha família toda aceitou. E hoje eu estou aqui pregando para vocês. Amém? Há 52 anos atrás, há 53, aconteceu isso. Não tem poucos dias não. Foi em 1960 e nós estamos em 2013. Amém? Que eu me converti ao Senhor Jesus. E eu não tenho arrependimento. Porque quando eu aceitei Jesus, me livrou da prostituição, me livrou das drogas, me livrou do crime e outras coisas mais. E eu estou aqui sadio, firme, hoje já com 70 anos de idade, amém? Hoje já com 70 anos, e jovem ainda, amém? Amém. Jovem ainda. Eu pergunto, tem alguém que sente no coração que você precisa de Jesus na sua vida? Que você precisa vencer, que só Ele pode fazer você vencedor, e que você precisa ter uma esperança? Então,